Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência, de escuta da Palavra. Hoje, nesse sábado, nós já avançando, na verdade, no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente chega no conhecimento de Timóteo, a quem Paulo depois vai dedicar 2 cartas, quando deixar Timóteo responsável por uma comunidade. Aqui a gente está vendo um pouco da metodologia paulina. Paulo vai conhecer Timóteo na cidade de Derbe. E ali na cidade de Derbe, ele vai conhecer aquele jovem que é filho de mãe judia e seu pai era pagão. E a sua avó era uma judia muito piedosa. Então, ele reconhece, porque se ele é filho de uma mulher judia, a mulher e a mãe tinham o encargo de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Então, a gente já entende que se Timóteo era filho de uma mulher judia, ela estava fazendo a missão dela. E a avó dele era uma mulher muito piedosa. Então, Timóteo muito provavelmente era um conhecedor da palavra de Deus e da Escritura. E Timóteo já estava convertido. Então, Paulo vai pegar Timóteo, vai viajar com ele, vai ensinar ele e depois vai deixar ele a cargo de uma comunidade. E aí daí vão vir as 2 cartas que são escritas a Timóteo. Então aqui a gente está vendo um pouco dessa história de Timóteo, Como que Paulo era perspicaz também na evangelização, no anúncio. Ele encontrava pessoas e reconhecia potencial e formava. E a gente vai ver que depois de ter passado toda a discussão de circuncida, não circuncida, ele vai circuncidar Timóteo para evitar problema com os judeus. Isso é um elemento importante. Não era obrigar, porque aquilo que ficou estabelecido entre os apóstolos e Paulo e Barnabé não era circuncidar. Mas Paulo, pensando na credibilidade que poderiam cobrar de Timóteo, na credibilidade pensando na missão que Timóteo poderia desenvolver, ele circuncida Timóteo. Então, assim, tem coisas que às vezes não estão na lei, mas na lei de Deus, assim dizendo. Mas é bom que nós vivamos isso para termos credibilidade. Por exemplo, eu ficava pensando aqui, não é uma coisa que eu seja proibido, de fazer. Não, pensando também na questão de credibilidade, Então, já me perdi totalmente do que eu tinha que falar. Pensando no tema na questão da credibilidade, existem coisas que a gente às vezes não precisa fazer, mas ou que não precisamos ou que não deveríamos fazer. Mas é importante que a gente tome uma postura, até pela credibilidade. Então, por exemplo, eu não gosto muito de ir na casa assim de todo mundo. É uma coisa que eu não sou obrigado a ir na casa de ninguém e também não tem problema nenhum ir. Mas eu prefiro, por quê? Porque às vezes quando você vai na casa de todo mundo, começa aquela coisa. Aí que você não vai, a pessoa, mas o padre não gosta de mim porque não vai na minha casa. Então eu prefiro não ir na casa das pessoas para que ninguém fique com aquela coisa. Claro que eu sempre vou na casa de uma pessoa que você cria uma afinidade, que você cria uma amizade, porque isso também está dentro da minha liberdade. Eu não sou obrigado a ser amigo de todo mundo, Meu papel é ser sacerdote, oferecer os sacramentos, mas eu não sou obrigado a ser amigo de todo mundo. Todas as paróquias que eu passei, eu sempre deixei isso muito claro. E eu nunca gostei de ir muito na casa de todo mundo, porque sempre fica aquela coisa de as pessoas começam a falar demais, as pessoas não entendem, então, para evitar. Então, assim, é uma coisa que não está na lei, não existe uma lei quanto a isso, mas eu prefiro não fazer para não ter problema. Então, é mais ou menos isso. Paulo, para evitar um problema, ele circuncisa, então, Timóteo. É mais ou menos isso. Para a gente entender mais ou menos, eu não sei se você não entendeu também, mas falei isso também. E aí, nós vamos ver que Paulo e Timóteo, por 2 vezes no texto, vai dizer que eles não entraram em lugares porque o Espírito Santo não havia deixado. Então isso mostra um direcionamento na vida deles e uma intenção particular
de escuta do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus. E quando Deus estava dizendo, dando um sinal, uma indicação de que não era para ir àquele lugar, eles não iam. Eles estão vivendo aquele momento da fidelidade, do propósito, do compromisso, de não ir aonde o Espírito Santo não indicou, de não ir onde... Porque às vezes, como eu já disse outro dia, às vezes a gente quer antecipar e lutar batalhas que não são para agora. Então é importante a gente aprender a respeitar também esse itinerário e esse caminho. Tem batalhas que não são para agora na nossa vida. Então, para que lutá-las? Para que fazer? Para que passar por isso? Então é melhor que a gente não enfrente, não lute essas batalhas e permaneça na nossa. Entendeu? E no momento, se for para nós, porque tem batalhas também que não são para nós, e no momento oportuno, se for para nós, Deus vai nos dar a graça de passar por esse processo. O Evangelho, a gente vai ver, e aí me chamou a atenção hoje, eu já tinha visto isso ontem, mas acabei não comentando. Todos os evangelhos dessa semana vêm dizendo a hora de passar deste mundo para o Pai. Por quê? Porque todos, geralmente começa naquele tempo, né? Naquele tempo, mas nesses dias, nessa semana toda, o evangelho está começando na hora de passar deste mundo para o Pai. Por quê? Porque quer dar um indício para a gente que já está chegando na ascensão. Nosso Senhor vai ser elevado ao céu, então por isso ele já dá essa dica, na hora de passar deste mundo para o Pai. Porque já está nos discursos, nas despedidas, nos últimos ensinamentos do Senhor para cada um de nós. E aí ele vai dizer, e esse texto de hoje é uma resposta para tudo aquilo que a gente está vendo acontecer aí nas redes sociais, né? Que vai dizer, saibam que antes que odeiem a vocês, me odiaram primeiro. E aí Jesus vai lembrar, né, de tudo que ele passou, né? Vai estar dizendo para os discípulos, olha, vocês vão sofrer. Vocês vão ser recriminados, vocês vão ser perseguidos. Mas lembra que eu fui perseguido primeiro. E isso é uma resposta para tudo que a gente está vendo nas redes sociais aí. Esse negócio do Casarré sendo perseguido pelo apostolado dele, o Retiro para Homens. As perseguições, as acusações infundadas contra Frei Gilson. A questão com a Cássia Kiss também lá do banheiro. Tudo isso é por quê? Porque nós estamos nos posicionando. E também no Evangelho de João, no início, vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Então, assim, a luz, ela sempre vai incomodar. E essa é a nossa missão. Você não pode, por medo de sofrer, medo de perder uma amizade, medo de perder uma oportunidade, você não pode se omitir. A nossa missão é incomodar. A nossa missão é ser sinal. Onde que está o sal da terra e luz do mundo? Se eu fui chamado a ser sal da terra e luz do mundo, eu preciso viver isso. Só que ser sal da terra e luz do mundo tem a consequência de ser perseguido. Tem a consequência de ser odiado. Tem a consequência de não ser querido. Tem a consequência de ser caluniado. Tem a consequência de ser abandonado. Mas isso faz parte da vida cristã. Se eu quero ser um cristão autêntico, eu preciso fazer o que corresponde. Então eu preciso anunciar, evangelizar. E aí nosso Senhor vai dizer que vai dar recompensa pra gente. Só que a recompensa não é dada pelos homens, a recompensa não é reconhecimento dos homens, mas é Deus que reconhece a minha fidelidade e vai me garantir o céu. Então é por aí que a gente tem que caminhar. Não se preocupar com reconhecimentos humanos, não se preocupar se os homens estão agradados ou felizes, mas fazer o que tem que ser feito. Anunciar o Evangelho e esperar o céu, as portas se abrirem para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.